Nossos cumprimentos a todos. O tema que nós vamos abordar hoje, prosseguimento às palestras que realizamos no Caminho de Damasco, às segundas-feiras, é ainda sobre a prece ou sobre a nossa relação com Deus. Como Deus nos ajuda. Nós falávamos disso na vez passada, mostrando o quanto é importante a nossa relação com o poder supremo da vida. É a nossa relação conosco mesmos, é a busca de recursos íntimos que trazemos no mais profundo da nossa alma para nos fortalecer na hora da necessidade, mas não só na hora da necessidade ou na hora difícil, mas em todos os momentos da nossa vida. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, estamos aqui mais uma vez com todos, a fim de podermos abordar esse tema, que é muito importante, muito oportuno, inclusive, para todos nós. Como Deus nos ajuda. As preces, as orações que fazemos, principalmente, elas visam um pedido. Nós sempre estamos pedindo. Pensamos em agradecer, muito menos de glorificar a Deus. Nós estamos, geralmente, pedindo alguma coisa e, por isso, lembramos de Deus na hora da necessidade. Como será que Deus nos ajuda? Qual é a nossa participação nisso tudo? Será a prece uma atitude apenas passiva? Ou ela é algo que nos impulsiona para alguma ação? É o que nós vamos ver no tema de hoje. Na verdade, todos nós, sem exceção, enfrentamos inúmeros problemas em nossa vida. Para a doutrina espírita, os problemas têm sempre o caráter de desafio, sejam eles quais forem as suas causas. Se eles vierem de fora, é um desafio que vem de fora. Se eles decorrerem das nossas próprias falhas, da nossa incompetência, ignorância, arrogância, orgulho, vaidade, também é um desafio que nós temos que enfrentar conosco mesmos para vencer os nossos limites. Alguns desses problemas nós conseguimos resolver. Na verdade, a grande maioria dos problemas são pequeníssimos problemas que nós encontramos no dia a dia da nossa vida e que encontramos, de alguma forma, uma solução. Isso nos satisfaz e nós ficamos, então, contentes com a nossa performance. Mas há outros problemas que são um pouco mais complicados e que nós vamos resolver ao longo do tempo, ou, em parte, não vamos conseguir resolver esse problema de uma maneira total, pelo menos da maneira que nós achamos que deveríamos fazer. Mas há um tipo de problema, esses não são a maioria, há problemas que se arrastam pela vida toda. Há problemas que nós não vamos resolver numa só encarnação. Como a doutrina nos mostra que não temos uma vida só, mas temos várias encarnações, isso não é tão significativo para a nossa preocupação maior. Uma vez que sabemos que, se não resolvemos hoje, podemos resolver amanhã. Se não resolvermos amanhã, temos depois da manhã, temos o futuro todo pela frente que nós poderemos resolver. A questão é estarmos imbuídos de um sentimento, de uma disposição que nos levem realmente a enfrentar esse desafio e a tentar solucioná-lo. É que nós costumamos ver os problemas apenas do ponto de vista material, ou seja, apenas considerando a presente existência. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 2, ele tem um comentário muito importante, muito interessante, que se chama o ponto de vista. O ponto de vista é o ponto de partida de todos os nossos problemas e de todas as nossas realizações. Porque a partir do momento em que nós consideramos a extensão do problema, a sua profundidade, o seu significado, sua importância, nós passamos a desafiá-lo e a tentar uma solução. Se a vida para nós é apenas esta,
a situação se torna um pouco mais complicada, porque nós teremos um tempo máximo de uma existência para resolver aquele problema. Se nós não conseguirmos resolver numa existência, nunca mais vamos resolver. Porque quem só considera a encarnação uma só na Terra, uma vida apenas na Terra, não tem essa visão de continuidade, de perpetuidade. E vai se desesperar diante de muitos problemas que podem surgir em nossa vida. Por isso, Allan Kardec, nesse comentário que faz no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda essa questão da importância de nós termos uma visão mais ampla, mais profunda da vida, termos lá adiante, porque então o problema diminui diante da imensidão do tempo que nós temos pela frente. E nós não sabemos, evidentemente, podemos viver muito tempo, podemos viver um tempo razoável, ou podemos estar prestes a partir. Acontece que em todas as situações, sejam elas quais forem, em tudo, em absolutamente tudo, Deus nos ajuda. Essa é uma questão que a doutrina nos coloca muito bem, que Deus é a presença constante, em tudo e em todos. De maneira que, como o Pai que Jesus se referiu, ele está a par de tudo quanto acontece conosco e de todas as nossas necessidades. Então, sempre nos ajuda. A questão é saber se estamos deixando Deus nos ajudar. Porque uma coisa é alguém nos oferecer ajuda. A outra é se nós damos chance para sermos ajudados. Isso acontece também com a nossa relação com Deus. Na doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos aqui na Terra de passagem. É uma vida passageira. E para muitos, muito passageira. A vida pode ser muito curta para alguém. E pode ser até razoavelmente longa, considerando a extensão da vida humana. Não passa de 100 anos, se chegar a 100 anos já é uma conquista enorme. Então, nós não vamos conseguir essa evolução nossa, esse progresso nosso, essa perfeição que nós buscamos apenas numa vida. Aliás, Jesus nos disse: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Essa afirmação de Jesus perderia todo o sentido, seria absurda, sob todos os pontos de vista, a começar do ponto de vista lógico, se a vida fosse uma só, porque nós jamais atingiríamos a nossa perfeição. Deus é a perfeição absoluta. Por isso, Deus é único. Absoluto, só existe um. O resto é tudo relativo. O que não é absoluto é relativo. O absoluto é tudo. O relativo é aquele que depende do tudo para existir. Somos seres imperfeitos, a caminho de uma perfeição relativa. Perfeita é a lei de Deus, mas nós estamos, através dessa lei, buscando o nosso aperfeiçoamento constante, para atingirmos uma perfeição relativa. Veja bem, perfeição absoluta é a perfeição de Deus. A relativa é aquela que cada um de nós vai alcançar. Ela é tão relativa que a perfeição relativa de um não é a perfeição relativa do outro. Cada um de nós vai alcançar a sua própria perfeição. Mas só o Pai, só Deus, é o absoluto, é o perfeito, é o único, é o supremo. Perfeição relativa, portanto, é o auge das qualidades inerentes a cada um de nós. Quer dizer, você, eu, todos nós, cada um de nós vai atingir a sua perfeição. A minha perfeição, com certeza, não será a sua não será a minha. E é nisso que consiste a extraordinária criatividade de Deus. Criou-nos para sermos diferentes uns dos outros, não para sermos iguais. Se todos nós alcançássemos uma só perfeição, seríamos iguais. E com isso morreria toda a beleza da natureza, toda a perfeição da criação. A criação é perfeita. Os seres não são perfeitos.
estão se aperfeiçoando. A lei responsável pelo aperfeiçoamento dos seres é a lei da evolução. Evolução é isso que você já sabe, que todos nós sabemos. Ninguém nasce perfeito. Do ponto de vista humano, ninguém nasce adulto. Nós nascemos de uma concepção, de uma fecundação do óvulo pelo espermatozoide, daí surge um novo ser, pequeniníssimo, microscópico, que futuramente vai se transformar num ser humano. Esse processo, desde o nascimento até se tornar um ser humano, e até a morte desse ser humano, é um processo evolutivo. O que é evolução? Evolução, portanto, é transformação. Nós vemos de um ser minúsculo, unicelular, se transformar num ser de trilhões de células. Isso é a transformação. E essa transformação se dá quando? Todo momento. Não há um instante no universo, um instante na criação, sem haver transformação. Tudo está se transformando. Tudo está se transformando. E nós que estamos aqui, participando deste encontro, dessa reflexão, já não somos o mesmo de quando chegamos aqui. E quando saímos daqui, não seremos o mesmo. Muita coisa em nós já mudou, a começar do nosso próprio corpo. O caminho da perfeição. A perfeição é um caminho que nós trilhamos ao longo de milhões de anos. Todos os seres trilham o caminho da perfeição, com maior ou menor dificuldade. Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Quem escolhe isso? Deus? Não, nós mesmos escolhemos. Porque a dificuldade somos nós que fazemos. Nós que criamos barreiras, nós que criamos problemas, e nós que vamos vencê-los. Porque esse é o grande desafio para nos aperfeiçoar, para conquistar essa perfeição. As leis de Deus são perfeitas, já dissemos. Elas não mudam. As leis de Deus são sempre as mesmas. Nós é que vamos nos adequar a elas. Nós vemos todos os dias o sol nascer, o sol se pôr, a Terra está girando, nós nem percebemos, né? Mas está girando. A Terra gira em torno dela mesma, gira em torno do Sol. Há uma série de fenômenos múltiplos que estão ocorrendo a todo momento, dentro do nosso próprio corpo, e nós não percebemos. Tudo isso acontece segundo as leis de Deus, que podemos chamar também de leis da natureza, que é a natureza de Deus. Cada ser, cada um de nós, já dissemos, adquire uma perfeição relativa, que é a sua própria perfeição. Essa é a beleza da criação. A natureza é diversificada ao máximo. Tudo na natureza se caracteriza pela diversificação, pela diferenciação. Não existem dois seres iguais. Assim como não existem duas plantas iguais, assim como não existem duas estrelas no céu iguais, né? Duas flores iguais. Cada uma tem a sua característica, por menor que seja a diferença entre elas, que talvez nós nem percebamos, existem diferenças. Que cada uma adquire sua perfeição. A perfeição de uma rosa não será a perfeição de outra rosa. O projeto da planta, uma planta qualquer, vegetal, está na semente. Porque a planta começa na semente. Mas quando nós vemos uma semente, quando nós pegamos aquela sementezinha, aquele grãozinho, por exemplo, no feijão, no milho, nós olhamos ali, parece que não existe nada. Mas aquela semente, se eu colocar aquela semente, condições de germinar na terra, onde ela vai encontrar umidade, sais minerais, calor, ela vai germinar. E aquela semente, aos poucos, da germinação, aparece uma plantinha, da plantinha ela cresce, se torna adulta, e daqui a pouco ela está
produzindo novas sementes. A realização da planta, ou melhor, a realização da semente é a planta. Quando ela se transformou a planta, ela se realizou. É o caminho da potência ao ato. A planta existe na semente em potencial, mas quando ela se torna realmente uma planta, ela já se transformou no ato. Mesma coisa somos nós. Nós somos como pequeninas sementes que Deus semeou no mundo para que pudéssemos germinar, crescer, produzir, a fim de alcançarmos a plenitude da nossa realização, que nós podemos chamar até de felicidade. Logo, a felicidade não pode ser aqui na Terra, porque aqui na Terra nós não vamos alcançar essa perfeição. Então, como não há essa perfeição na Terra, nós jamais estaremos plenamente satisfeitos aqui. Mas teremos aspirações. E essas aspirações nos darão força, nos darão impulso, nos levarão a vencer os desafios, que são muitos, e que esperam por nós, para ter uma solução. Deus não faz milagres. Isso a doutrina espírita deixa muito bem claro. É claro, no sentido comum, vulgar, que se conhece como milagres. Então, a tradição religiosa é que ensinou, as religiões antigas ensinaram que Deus, sendo todo o poder, como de fato é, ele pode revogar suas próprias leis. Veja bem, sendo todo o poder, ele pode revogar suas próprias leis. Daí surgiria o milagre. O milagre seria a revogação de uma lei. Quer dizer, numa determinada situação, como, por exemplo, para ressuscitar um indivíduo que está morto, ali haveria um milagre, porque derrogou a lei de Deus. O milagre seria, portanto, nesse caso, a suspensão temporária de uma lei de Deus, de uma lei da natureza. Assim, Deus socorreria seus eleitos, seus protegidos. Assim que as religiões ensinam. Mas o Espiritismo diz que não é assim que funciona. Na verdade, nós podemos até contemplar, presenciar fenômenos extraordinários, que nós podemos chamar até de milagres. Porque, muitas vezes, são situações que o ser humano não pode resolver, e que se resolvem. Curas que a medicina não consegue fazer, e que acontecem. Aí chamamos de milagre. Mas não é uma revogação da lei de Deus. Porque a lei de Deus é perfeita. Ela não tem nenhuma exceção. As leis humanas têm exceção. Por quê? Porque as leis humanas, como elas não conseguem abranger tudo, há determinadas situações que têm que ser excepcionais. Para Deus, não. Tudo tem solução. Tudo é resolvido. Tudo tem um caminho. Tudo é perfeito. O que é perfeito não precisa ser mudado. Só se muda uma coisa que é imperfeita. Se mudou, é porque é imperfeito. Se Deus quisesse, em um determinado momento, que alguma coisa funcionasse fora de sua lei, isso significa que a sua lei não é capaz de preencher todas as situações da vida, então ela não seria perfeita. O que é um absurdo, porque isso contrariaria o princípio da perfeição da lei e da perfeição de Deus. Tudo é solidário na natureza. Isso aqui os espíritos disseram isso para Kardec. Tudo é solidário na natureza. Isso significa que cada fenômeno que acontece, mesmo que seja algo aparentemente insignificante, como o bater das asas de uma borboleta, tem uma influência no universo. Tudo influi em tudo. E tudo depende de tudo. Esse princípio é muito importante. O Espiritismo já falava disso muito antes da física quântica, quando se falou na questão da asa da borboleta, há 163 anos atrás. E nisso se baseia também o princípio principal da ecologia. A ecologia não cuida do meio ambiente? O que diz a ecologia sobre os
sistemas. Evidentemente, tudo que acontece na natureza, nossa natureza aqui na Terra, pertence a um determinado sistema ecológico. Tudo que acontece nesse sistema tem uma influência no geral. Porque cada fenômeno influi no outro sucessivamente. Isso vai acontecendo até alterar coisas significativas dentro desse sistema. Então, nós temos aí na ecologia uma projeção dessa lei, que tudo é solidário na natureza, e que a lei de Deus é perfeita, não há exceção. Então, se nós, por exemplo, um determinado sistema ecológico, no meio ambiente, erradicarmos, por exemplo, um tipo de planta que ali existe, ou exterminarmos um tipo de animal que ali vive, isso vai ter uma influência muito grande no sistema todo, que é o que está acontecendo no mundo, porque a intervenção humana tem sido abusiva, talvez muito mais por ignorância, uma vez que o ser humano não percebeu que quando ele intervém na natureza, eles podem estar modificando muita coisa, e essa modificação pode trazer um resultado negativo no futuro, que é o que estamos vendo acontecer hoje. Neste mundo, no nosso mundo material e no nosso mundo espiritual, vivemos em comunidades, somos seres sociais. Nós não sabemos viver isoladamente. Nenhum de nós viveria bem por muito tempo se estivesse sozinho, afastado de tudo, afastado de todos. Temos necessidade da convivência, temos necessidade de comunicarmos, de trocar nossas energias, de conviver com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com os nossos problemas. A necessidade da convivência é fundamental. Desse problema da convivência derivam todos os grandes problemas humanos. Criam-se laços afetivos, criam-se laços de solidariedade entre os espíritos, e assim nós vamos crescendo, encontrando caminhos novos na solução dos novos problemas. Os pais protegem os filhos para garantir a perpetuidade da espécie. É claro, se parar de nascer criança, a humanidade acaba. Então, evidentemente, que a família tem um papel importante, os pais têm um papel de proteger, de educar os filhos. Família e comunidade educam os espíritos. E os espíritos mais evoluídos são aqueles que assumem tarefas de proteção. Mais evoluídos em muitos sentidos. Nem só é mais evoluído moralmente, às vezes mais evoluído intelectualmente. Porque aqueles que têm mais são capazes de dar mais. Aqueles que têm menos, certamente, darão menos. A partir da questão 489 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um tema muito importante sobre os espíritos protetores, que são aqueles que nos dão assistência, sem que nós saibamos disso, pelo menos enquanto estamos encarnados. A não ser quando, durante o sono, nós podemos nos desprender, podemos ter contato com esses espíritos amigos, e quando acordamos, quase não lembramos nada, lembramos que temos tido algum contato com alguém que nos ajuda, que nos acompanha. É muito comum a gente sonhar que está sendo orientado, que está sendo acompanhado, às vezes sem saber quem é que está nos acompanhando. E esse seria, naturalmente, o nosso espírito protetor. A proteção às pessoas, individualmente, e a proteção aos grupos sociais, família, as comunidades, as nações. Há uma proteção para a humanidade. Quem que é o grande protetor da humanidade? Não é difícil de saber, é Jesus. Jesus é o grande protetor da humanidade. Sua missão está junto de nós, seres humanos, seres espirituais que habitamos esse planeta. Para que reencarnamos? Nós reencarnamos, como já dissemos no início, para evoluir, em busca da própria perfeição. Essa perfeição, que seria a nossa realização pessoal, é o que podemos chamar de verdadeira felicidade. Você já percebeu
na vida, na sua vida, quando você faz algum bem para alguém, o que você sente? Faz algum bem sem esperar recompensa, evidentemente, faz o bem pelo bem. Você já percebeu a sua alegria, a sua satisfação, quando você consegue resolver um problema que há muito vinha te desafiando, você não resolvia antes? Já percebeu essa satisfação? Essa felicidade? Essa é a maior felicidade do mundo. A maior felicidade que nós podemos alcançar é de nos sentirmos úteis para nós e para os outros. E foi por isso que Jesus ensinou o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Porque é só amando ao próximo como a si mesmo que nós podemos encontrar a verdadeira realização pessoal, a felicidade de ser, a felicidade de existir, a felicidade de realizar, a felicidade de ter conquistado algo de bom, a felicidade de fazer os outros felizes, de levar alegria, a felicidade de estarmos convivendo com aqueles que são os nossos irmãos de humanidade. Para se servir e para servir ao semelhante, claro. Né? A nossa realização é para nos servir a nós mesmos e para servir o semelhante. Vamos voltar aqui. Tivemos um pequeno probleminha aqui. Para se servir e servir ao semelhante, como nós falamos, né? Para desempenhar uma missão no mundo. Todos nós, você, eu, pessoas da nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos inimigos também, são filhos de Deus, como nós, são nossos irmãos. Todos nós, cada um de nós, seja quem for, por mais infeliz que possamos considerar uma pessoa, por mais incompetente que nós pensamos ela ser, ela tem uma missão. A missão é fazer alguma coisa pela vida, pelo mundo, mesmo que seja uma coisa mínima, mesmo que seja apenas a sua presença, porque isso já ajuda a mudar alguma coisa, já ajuda a construir um mundo. É importante que pensemos nisso. E nós sabemos que a solidariedade é uma parte imprescindível no processo evolutivo. Nós aprendemos com a vida e uns com os outros. A teoria da evolução, que foi elaborada por Charles Darwin, um naturalista inglês, lá na época de Kardec, inicialmente, ele considerou que o grande impulso da evolução seria a competição entre os seres vivos, onde uns iam devorando os outros, tomando o lugar dos outros, e os mais fortes sobreviveriam, surgindo assim o que ele chamou de seleção natural. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Se houvesse só competição, na verdade, todos desapareceriam. Ocorre que, atrás dessa aparente competição, existe um processo muito mais forte, que é o processo da cooperação, ou da solidariedade. Se não houver cooperação, se não houver solidariedade, não há sobrevivência. E nesse momento que nós estamos vivendo, no momento da pandemia, da Covid-19, tendo o mundo enfrentando essa incerteza no dia de amanhã, mas sabendo que há uma certeza atrás de tudo isso, porque tudo isso vai um dia passar, nós precisamos, mais do que nunca, exercitar a nossa grande faculdade de servir. Servir o outro, começando pela família,
pelos vizinhos, pela comunidade, pelo povo, servir o quanto estiver ao nosso alcance. É a solidariedade. Nós não estamos vendo que existe já no mundo, graças a Deus, já houve essa evolução moral. Nós estamos vendo aí que existem movimentos, não só dentro do país, mas fora do país, de solidariedade. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas estão fazendo algo pelo próximo? Estamos vendo empresas de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, dando a sua participação, porque sabe que, na verdade, a solidariedade é a nossa sobrevivência. Se a gente deixar tudo como está e tudo se acaba, nós vamos acabar juntos também. Então, essa solidariedade é que nos garante a própria sobrevivência, a própria sobrevivência e a subsistência. Então, é evidente que a solidariedade faz parte do processo evolutivo. Nós aprendemos e ensinamos. Nós damos e recebemos. E aquilo que nós dermos é aquilo que nós vamos receber. Dê amor, você vai receber amor. Dê indiferença, e você vai receber indiferença. Aprendemos mais com as dificuldades. Essa é outra lição importante na vida. As dificuldades, elas têm condão de nos colocar em situação desconfortável. E no desconforto, nós procuramos solução. E nessa procura, nós nos fortalecemos. E nesse fortalecimento, nós aprendemos coisas novas. E vamos nos superando, conquistando aquilo que nós chamamos de autossuperação, que é vencer os próprios limites em busca de uma condição, de uma meta cada vez mais arrojada. Deus é nosso Pai, mas Ele não é paternalista. Paternalista é aquele pai que dá tudo que o filho quer. Tudo que o filho deseja. Ora, você já pensou se Deus nos desse tudo o que nós queremos? O que seria do mundo? Se nós vivemos num mundo que a vida já é difícil, até para sobreviver, e o mundo está assim, calcule se as coisas fossem muito fáceis. O que seria de nós? Se tudo desse certo, como dizia um amigo, nós estaríamos perdidos. Mas Deus não é paternalista, porque Ele quer o nosso desenvolvimento. E Ele nos socorre através de quem? Através dos nossos irmãos de humanidade. É o nosso próximo que vem ao nosso socorro. Somos nós que socorremos o próximo. É nessa relação de entre ajuda uns com os outros que nós, solidariamente, crescemos e evoluímos. É assim que Deus nos atende. Estão vendo o nosso tema? Como que Deus nos ajuda? Através daqueles que estão conosco. Quem são os primeiros agentes que Deus nos envia para nos socorrer nesse mundo? Nossos pais. A família. Os amigos. As pessoas da nossa convivência. A sociedade que nos vivemos. A humanidade que nos acolhe. É o nosso socorro. Todos os instrumentos de vida que nos ajudam a viver melhor vêm através do próprio homem. Porque o homem é o braço direito de Deus neste mundo. Um ajudar o outro. É assim que aprendemos. Por isso, todos nós somos convocados para essa grande jornada. A jornada da solidariedade. E o que pedimos a Deus? A partir da questão 649, do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar algo muito significativo. Leia, a partir da questão 649, sobre a prece, a oração. A prece é pedido, agradecimento, louvor, dizem os Espíritos. É emissão de pensamentos. É também reposição de energias. A prece é um valor em si mesma.
Quando nós pedimos a Deus, nós estamos buscando em nós as forças interiores. Muitas vezes, elas estão ali latentes, elas estão paradas, adormecidas. Então, quando lembramos de Deus, essas forças começam a manifestar, nos dando mais coragem, mais disposição, um melhor estado de ânimo para o enfrentamento das questões da nossa existência. A prece, Deus e os Espíritos, Kardec, não apaga as nossas faltas. Vamos cometer um erro, pedir que Deus nos perdoe. É claro, podemos pedir, mas só a prece, só pedir não vai resolver. Nós temos que buscar resolver a questão. Se o nosso erro foi criar um problema para alguém, chegou a oportunidade de podermos ajudar esse alguém a resolver o problema. Aí sim, com a reparação, nós acabamos quites com a própria consciência, ou com Deus. Pedir que realmente necessitamos, não o que queremos. Queremos, se nós pudéssemos receber tudo o que queremos, como dissemos, estaríamos perdidos. Nós queremos tanta coisa e no final nem sabemos o que queremos. Queremos uma coisa hoje, amanhã já queremos outra. Aquilo que conseguimos não satisfaz mais. E assim vai a vida toda e nós não vamos chegar ao final satisfeitos com a vida que tivemos. Importantes qualidades da prece. A prece realmente é a forma pela qual buscamos no mais íntimo da alma as forças vivas que residem em nós. Essas forças são a expressão do amor de Deus em nosso coração. Através delas, nós crescemos, visualizamos o mundo uma perspectiva muito maior, um horizonte muito mais amplo. E acabamos reunindo outras forças mais elevadas que nos vêm através da espiritualidade, dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados, que são os mensageiros de Deus. Quando oramos a Deus, diz o livro dos Espíritos, quem nos vem em socorro são os espíritos enviados de Deus. Esses espíritos podem estar desencarnados ou podem estar encarnados, ou os dois. Na maioria das vezes, essas forças da espiritualidade, da vida física, se unem para nos ajudar a atravessar um momento difícil da nossa existência. Por isso, nós precisamos saber muito bem o que vamos pedir a Deus, como nessa prece de Emmanuel. Preste bem atenção, porque essa prece de Emmanuel, ela, na verdade, sintetiza tudo isso que falamos aqui, e muito mais, onde nós vamos perceber o que realmente necessitamos e de que forma Deus pode nos ajudar. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. Portanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam nos passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos, Senhor, com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o bom curso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos, Senhor, para que se nos livre o coração, penas e lágrimas. Tudo, rogamos a tua benevolência, para que venhamos a sobrestar-nos o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor,
que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.